Está entrando no ar, pela Rádio Universidade 800 AM, o programa T-Move, Temas Emergentes em Movimento. O que te move? Olá! Estamos começando mais um T-Move, Temas Emergentes em Movimento. Eu sou a Maria Aparecida Azolim, pedagoga da Coordenadoria de Tecnologia Educacional, e apresentarei o programa de hoje, aqui nos estúdios da Rádio Universidade 800 AM. O programa T-Move, Temas Emergentes em Movimento, é um projeto da Coordenadoria de Tecnologia Educacional da UFSM, vinculada à Prograde, Pró-Reitoria de Graduação. Proporcionamos aqui um espaço de conversas e troca de ideias, através de entrevistas com os palestrantes do Temas Emergentes e muitos outros convidados. Nosso convidado de hoje é o professor Dr. José Vicente de Freitas. Professor José Vicente, seja muito bem-vindo. Maria Aparecida, bom dia aos ouvintes da Rádio UFSM, bom dia. Aos ouvintes em particular do programa T-Move, bom dia. É uma alegria estar aqui e poder compartilhar esse espaço de aprendizado, né? Ou seja, de alguma forma, trazer aqui algumas informações que fazem parte do acúmulo e da experiência que particularmente eu desenvolvi, articulado com outras pessoas no campo da educação, esperando que vocês possam ter nessa fala ou nessa experiência referências para pensar a sua própria trajetória, a sua própria caminhada. Então, à disposição aqui para a gente começar esse diálogo, Maria Aparecida. Zé Vicente, eu vou te apresentar aos nossos ouvintes, mas quero dizer que eu estou me sentindo honrada de poder conversar contigo nesse momento. O professor José Vicente é professor titular da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, a FURG, atuando junto ao Instituto de Ciências Humanas e da Informação, professor, pesquisador e orientador no programa de pós-graduação em Educação Ambiental, mestrado e doutorado da mesma universidade, a qual está vinculado desde 1988. Audiovisual e produção de peças educomunicativas para vinculação nas mídias sociais. Experiência com gestão de política pública no âmbito federal, na área ambiental e educacional. Coordena equipe multiprofissional que atua na gestão ambiental integrada dos portos de Rio Grande, Pelotas e Porto Alegre. Consultor ad hoc de organismos internacionais na área de meio ambiente, com ênfase em educação e gestão ambiental e da educação. Zé Vicente, nós temos uma pergunta que dá título ao nosso programa, e é a pergunta inicial. Zé Vicente, o que te move? Essa pergunta é muito forte, importante, né? Porque ela tem a ver com valores que a gente vai construindo ao longo da vida, ela tem a ver com experiências que a gente constrói, ela tem a ver com pessoas com quem a gente encontra, mas tem algo em particular, ou seja, existe uma múltipla determinação de causas que me movem, né? Existem bandeiras que me movem, existem processos que fazem você sair de um lugar e ir para outro. Uhum. Mas tem duas questões, Maria Aparecida, que eu acho que é muito importante. E uma não é uma ideia minha, é alguém que eu li há muitos anos atrás, lá no iníciozinho da minha formação, e a ideia dele nunca mais desgrudou de mim, né? Eu li um sujeito psicanalista, educador, filósofo, chamado Martin Buber, que é um cara pelo qual eu sou apaixonado. Nem sempre é muito simples ler os textos dele, mas tem um livro em particular que se chama Eu e Tu,
que é muito interessante porque, de alguma forma, ele fala de elementos que dão sentido à nossa vida. Claro, eu não vou discorrer aqui sobre o autor, só quero chegar, estou falando dele para chegar num ponto em particular, e tem um momento nessa obra, e essa ideia se repete em outros textos dele, que ele diz mais ou menos o seguinte, Maria Aparecida: toda a vida verdadeira é encontro. Toda a vida verdadeira é encontro. Perfeito. E essa expressão me marcou muito em termos de ideia, e ela começou a ajudar a dar materialidade às minhas experiências. Então, me move muito o encontro com o outro, me move muito o que o outro tem a dizer, me move muito o que eu posso aprender na relação com o outro, que aí já é uma perspectiva freiriana, também acho que inspirada no Buber, né? Me move muito no que você aprende na relação com o outro. Então, essas questões, essa questão para mim é fundamental. Então, estar na relação com o outro me ajuda a dar sentido à minha vida, porque eu acho que é impossível a gente fazer uma trajetória, uma caminhada sem valores. E a gente vai construindo esses valores, não é? Então, tem um conjunto de bandeiras, de princípios, que eu acho que é fundamental. Então, nessa minha trajetória, é claro que eu acredito que em transformações, é claro que eu acredito em mudança, é claro que a gente gostaria, de que como sociedade, de fazer uma grande mudança, uma grande revolução social, mas isso não vai acontecer se antes de olhar para o macro, eu não olhar para quem está do meu lado, para quem está comigo, para quem está, sabe, fazendo comigo essa trajetória. Então, isso para mim me move, né? Conseguir lançar esse olhar para o lado, né? Para quem está contigo nessa caminhada, né? Constituindo uma comunidade de aprendizagem, para mim é fundamental, porque muito do que eu tenho, ou grande parte do que eu tenho, se constitui na relação com o outro. Então, o outro é fundamental. Aí eu entendo que essa frase do Martin Buber ganha um sentido profundo. Toda vida verdadeira ela é resultado de encontro. Isso, para mim, é importante. E a outra ideia que me move, e aí a gente vai fazer referência a um pensador latino-americano, que infelizmente já não está mais entre nós, que é o Galeano, que é um cara que ajuda a definir utopia, né? Eu acho que a construção de utopias ela é fundamental para a sociedade caminhar, para a gente caminhar, para a gente se mover, né? Mesmo que as utopias, Aparecida, sejam uma grande estrela, ela está lá, ela é até inatingível, mas quanto mais esforço nós fizermos para caminhar em direção a ela, mais a gente vai qualificando os nossos processos, a nossa qualidade de vida. Então, essas coisas me movem, essas coisas me movem. A busca de uma relação que seja mais, uma relação social que seja mais amorosa, mais afetuosa, mais, sabe? Eu gosto muito dessa ideia de que o amor é revolucionário, sabe? Eu sou muito afetado por esse princípio. Então, isso me move. Desculpa na demora na resposta, mas não, mas essas perfeito. coisas me movem. E eu tomo isso um pouco como referência para a minha vida profissional, para a minha vida pessoal, para a minha vida afetiva, né, para a minha vida social, né, as pessoas com quem eu constituo espaços de sociabilidade, né, e, em particular, assim, tem três temas que me movem muito profissionalmente, né? Pensar a educação, né? Eu gosto muito de pensar a educação, apesar de não ser um pedagogo de formação, né? Mas eu sou minhas origens lá nas licenciaturas, depois eu fui fazendo outros caminhos, então isso me move muito, né? Eu acho que realmente a educação pode ser revolucionária, dependendo da forma como a gente aborda, e pensar muito nessa casa comum que nós temos, que é o planeta, e a partir dela pensar as questões ambientais, mais do que questões ambientais, as questões socioambientais, né? E nos prepararmos para
para o que vem aí pela frente. Essas coisas hoje têm me movido bastante, Maria Aparecida. Zé Vicente, tu tens a alma de pedagogo. E tu estavas falando da questão da utopia, eu lembrei de uma frase do Mário Quintana, que diz mais ou menos assim: se as coisas são inatingíveis, ora, não é motivo para não querê-las. Que tristes os caminhos se não for a presença distante das estrelas. É lindo esse poema do Quintana, eu acho lindo, é maravilha. Isso faz com que nós, como indivíduos, nos nossos projetos individuais e como sociedade, a gente caminhe em direção a alguma coisa, né? Em direção a um outro ponto, a uma outra forma de ser e de estar no mundo. Então, isso, de forma geral, né, nos considerando uma grande sociedade planetária, né, eu acho que é uma perspectiva interessante para nos mover, né? Compartilhar utopias, né? E utopias compartilhadas é uma perspectiva muito interessante. Muito. Zé, eu li assim um resumo do que está no teu Lattes. Mas quem é o José Vicente de Freitas para além do Lattes? As perguntas difíceis são as duas primeiras. Não, mas então, tu tá valendo aí, sabe, eu já conversei isso uma vez contigo, eu acho, e com o Valdo também. Eu, quando vou fazer uma palestra, uma apresentação, eu não gosto muito, assim, de ler o Lattes. É claro que ali tem uma parte da tua história, né? E aí, no caso, assim, quando você estava lendo, eu fiquei pensando, é parte da minha história e também isso dá a dimensão. O que estava no Lattes, o conteúdo, as referências que estavam ali, não significa, não te coloco na condição de um grande intelectual, porque eu nem penso nessas questões e fujo disso porque eu não gosto. Mas eu penso que tu tens uma história pelas referências que estão ali, tu foi construindo uma história e ela é um pouco maior porque tu chegou antes, né? Tu chegou antes e tu fez um pouco mais de coisas, né? Então, é isso. O José Vicente, para além do Lattes, para além de professor, para além de algumas tarefas que eu cumpri ao longo da minha vida, eu sou, antes de mais nada, Aparecido, eu sou um caipira, porque eu sou gaúcho honorário, eu tenho muita honra de ser gaúcho honorário, mas eu sou caipira porque eu nasci no interior de São Paulo, quase lá na fronteira com Mato Grosso, né? Naquela região onde abre porta, porteira e portão. E até os 8, 9 anos, eu sou de uma família de boia-frias, né? Eu vivia com meu avô batendo amendoim, né? Colhendo algodão e plantando mudinhas de café para vender para os grandes proprietários de fazendas de café. E de lá a gente acabou, meu pai tomou essa decisão de a gente migrar, né, para o sul, onde havia alguns familiares da minha mãe, que era para fugir da roça, que era para poder estudar, coisa e tal. Então, eu sou um sonhador, eu sempre acho que nós temos essa capacidade de construir sempre algo melhor. Eu gosto muito de desafios, né, principalmente no campo da educação. Eu tento estabelecer relações num patamar mais de afetividade, nem sempre isso é possível, porque esse modo capitalista no qual nós assentamos a vida ao longo dos últimos 2 séculos, né, 2 séculos e meio, ele criou muita disputa, muita divisão, né? Então a gente está sempre em contextos de disputa, eu acho isso terrível, né? Eu sou um sonhador, então, incorrigível, então, enquanto eu respirar e tiver energia, eu sou um cara que vou lutar por essas coisas, não importa onde eu estiver. Se for na universidade, se eu estiver na escola, se eu estiver trabalhando em outro lugar, se eu estiver em casa com a minha família, né, com as pessoas, então eu vou estar sempre procurando essa forma da gente poder trocar numa condição mais afetiva, sabe? Né? Que possa tocar, cuja experiência possa verdadeiramente fazer a diferença, sabe? É um pouco disso. Mas, acima de tudo, um caipira que agora é um gaúcho honorário e tem uma honra disso. Que lindo!
Professor José Vicente, a gente tem ouvido muito a palavra sustentabilidade. Sustentabilidade social, sustentabilidade das relações, virou uma palavra assim que ouvimos constantemente. Mas quando que ela surgiu e qual é realmente a importância social da sustentabilidade? Essa pergunta é interessante. Aliás, só tem pergunta difícil, né, Maria Aparecida? Estou brincando, colega. Estou brincando. Mas essa pergunta é interessante porque a gente percebe que, ao longo dos últimos anos, um conjunto de palavras e axiomas começaram a fazer parte da nossa gramática, não só escrita, né, mas começou a fazer parte também da nossa narrativa, né, do nosso discurso. Então, a gente fala muito em sustentabilidade, a gente fala muito em desenvolvimento sustentável, a gente fala em novo modelo civilizatório, e, obviamente, em algum momento da nossa trajetória, essa palavra, como outras, ela emerge. E eu diria assim, de uma forma, considerando o ponto de vista mais científico, acadêmico, ou resultante de estudos, essa palavra, eu tenho um marco para ela, eu a situo no marco, né, no marco temporal. Não que não se falasse dessa questão antes, se falava, se tocava, mas não com essa profundidade e com um tom institucionalizado, né? Que é lá em 1987, quando um grupo de especialistas desenvolve, elabora e publica estudos patrocinados pela ONU, chamado Nosso Futuro Comum, né? Esse relatório surgiu em 87. E olha só, por que ele surge em 87? Porque em 1972, a gente tem a realização da primeira conferência patrocinada, a Conferência Intergovernamental patrocinada, promovida pela ONU, para discutir a crise socioambiental global, né, para discutir os limites do crescimento, os impactos do modelo civilizatório, 72, Estocolmo, na Suécia. E essa conferência de 72, ela vai desencadear uma série de ações, né? Os estados, né? Os estados nacionais, os estados-nação, gerando políticas ambientais mais concretas, formando grupos de estudos, etc., e tal, que redundou, né, em vários outros documentos. Depois de 72, 20 anos depois de 72, nós tivemos, no Brasil, a ECO 92, que foi a segunda conferência também voltada para discutir as questões ambientais a nível planetário. Então, entre 72 e 92, nós tivemos o surgimento desse relatório, chamado Nosso Futuro Comum, né, onde ele resultou da participação de um conjunto grande de especialistas voltados para as questões ecológicas, do meio ambiente, para as questões sociais, de desenvolvimento, o grupo da economia também contribuindo. E foi aí, Maria Aparecida, que foi cunhado a ideia, o termo de desenvolvimento sustentável. Foi no contexto desse relatório, de 1987. Desenvolvimento sustentável. E decorre daí, naturalmente, a ideia, o subconceito de sustentabilidade. Bom, aí o que é, a princípio, de uma forma mais institucionalizada, formal, né, como está no documento, o que significa isso? Bom, significa a capacidade da nossa geração, da geração atual, poder usar os recursos naturais disponíveis no planeta para nossa própria subsistência, para gerar qualidade à nossa própria vida, mas sem que essa nossa ação comprometa o uso desses mesmos recursos por gerações futuras. Né? Esse é o conceito que está lá no documento. Né? E aí, obviamente, depois disso, um conjunto de outros pesquisadores vão se debruçar sobre o assunto e vão gerar diferentes vertentes sobre o que é sustentabilidade. Mas na área ambiental propriamente dito, depois eu vou um pouquinho mais para a área social, na área ambiental, ela se refere a essa necessidade que nós temos de gerar emprego e renda
e, ao mesmo tempo, sem nós impactarmos os nossos biomas e os nossos recursos naturais. Aí você conseguir encontrar esse equilíbrio entre a necessidade que nós temos de sobreviver, de desenvolver tecnologia, e, ao mesmo tempo, de alguma forma, preservarmos os nossos biomas. Esse é o grande desafio, pensado no conceito do ponto de vista mais ambiental. E é claro que daí é impossível a gente pensar na questão ambiental apenas do ponto de vista dos ecossistemas, né, dos biomas, até porque o elemento principal, o elemento chave dentro do conceito de meio ambiente somos nós, seres humanos. Então, se nós devemos cuidar das árvores, das florestas, dos rios, dos nossos resíduos sólidos, ao mesmo tempo nós temos que pensar em nós nesse contexto, né? E aí é por isso que hoje, quando a gente fala em sustentabilidade, a gente fala numa sustentabilidade que ela seja ambiental, uma sustentabilidade que seja social, uma sustentabilidade que seja econômica também, né, política. Ela tem mais do que... Tradicionalmente, a literatura senta em 3 dimensões, e eu abro isso um pouco mais porque ela é fundamental. Ou seja, ela seria um mecanismo e um conceito pelo qual nos ajudaria a constituir uma outra forma de ser e de estar no mundo, essa tal de sustentabilidade. Mas deixa-me fazer aqui uma brincadeira. Deixa-me fazer uma brincadeira. Você, Maria Aparecida, os ouvintes da rádio, os nossos colegas todos que estão dando o prazer dessa audiência, conhece o nosso periquito. É uma ave aí da nossa fauna. Então, a sustentabilidade, ela pode ser um periquito marrom. A sustentabilidade, a partir só do seu conceito, ela pode ser um periquito marrom. Qual é o problema que tem nessa afirmação que eu estou fazendo? Alguém conhece periquito marrom? Alguém já viu periquito marrom? Não. Não. A gente pode até falar, mas não. Então, essa é a questão que está colocada para a sustentabilidade. Por quê? Porque no conceito é uma ideia bacana, né? Na narrativa, na gramática, ela é uma ideia bacana, ela oferece possibilidades. Mas a sustentabilidade, Maria Aparecida, ela só ocorre efetivamente quando a gente se mobiliza e quando a gente empreende uma ação para fazer de forma diferente. Entende? Enquanto a gente não se move nesse sentido, ela é apenas um conceito. E como ela sair da questão do conceito, sair da teoria? Oi? Oi, estou aqui, tá me ouvindo, Maria? Eu achei que tinha caído a conexão. Como Então, mas ela sair do conceito e ir lá para a escola da educação básica? Se tornar prática? É uma pergunta muito boa. Essa é uma pergunta muito boa. Aliás, tem um conjunto de desafios gigantescos que estão colocados para a escola. E o grande problema é como é que essas ideias, esses conceitos chegam no chão da escola, né? Nós temos temas como diversidade, inclusão, democracia, meio ambiente, né? Que a gente precise que chegue no chão da escola, porque a escola também é mais um desses agentes importantes que tem que nos ajudar a construir uma outra cultura, novas habilidades, novos conhecimentos, novos valores, novas atitudes, para que a gente apreenda, incorpore, e a partir daí a gente comece a se relacionar de forma diferente com o meio natural e com o meio social, né? Então, esse é o grande desafio. Então, acho que eu gosto muito de trabalhar com o seguinte binômio. Primeiro, nós temos que ter a capacidade de reconhecer de que estamos passando já há algumas décadas por uma crise socioambiental sem precedentes. Nós precisamos não só saber que isso está acontecendo, porque tem muita gente que sabe que isso está acontecendo, mas não reconhece. Quando eu não reconheço, eu não faço nada.
Então, nós precisamos saber que está acontecendo, reconhecer que está acontecendo, para que, a partir disso, a gente consiga desenvolver atitudes a nível de políticas públicas, responsabilidade dos governos, nas suas diferentes instâncias, governo federal, estadual e municipal. Nós precisamos que o setor produtivo também incorpore essa perspectiva, né? E tenha também nos seus processos produtivos uma forma de produzir que não seja tão impactante, porque senão, o que acontece? Todos esses setores incorporam esse conceito e essas bandeiras como um valor simbólico. E valor simbólico só tem valor simbólico. Você põe a bandeirinha ali, não significa nada. Nós temos que ter a capacidade de incorporar isso e transformar isso em ações, cada um segundo os seus compromissos, né, e as suas responsabilidades. Governos têm responsabilidade nisso, universidades têm responsabilidade nisso, setor produtivo tem responsabilidade nisso, movimentos sociais têm responsabilidade com isso, escolas têm responsabilidade com isso, nós, como indivíduos, não só como sociedade, como coletividade, temos responsabilidade com isso, mas até onde vai? Até onde vai esse compromisso? Eu diria o seguinte, até onde o nosso braço alcança, somente como indivíduos. Se eu não posso fazer tudo, alguma coisa eu posso fazer. Eu posso destinar bem o meu resíduo sólido, eu posso dar a destinação adequada para tampinhas de garrafa PET, para a própria garrafa PET, eu posso reduzir o uso de sacolas plásticas, tem uma série de coisas que a gente pode incorporar com o nosso cotidiano muito facilmente, e ele já é uma contribuição. As contribuições não só são aquelas grandes movimentos, não, aquelas que estão no micro, no nível do cotidiano, da ação do indivíduo, é fundamental. Então, a gente precisa, como indivíduo, como sociedade, saber que esses problemas existem, reconhecer e partir para a ação. E acho que, no caso da escola, prezada Maria Aparecida, nós temos que entender que o agente público, né, que tem responsabilidade sobre os sistemas de ensino, começando pelo governo federal e acabando nos municípios, eles têm que viabilizar que essas temáticas e esses procedimentos e essas questões, de alguma forma, cheguem na escola. Não pode só jogar o tema na escola e dizer para o professor, se vire. A gente tem que auxiliar o professor e mostrar para ele como é que se faz. E me parece que tem uma ação que é combinada e articulada que é muito importante. Não adianta o professor já ter essa clareza e querer fazer com seus alunos, se a rede toda, se um sistema todo municipal, estadual de ensino não tem. Então, acho que essas questões, que são questões candentes do nosso tempo, e entre elas o tema da sustentabilidade, tem que estar no projeto, tem que estar amalgamado no projeto político-pedagógico de uma secretaria de educação, que tem que ter instrumentos para fazer com que essa ideia ela capilarize, ela chegue na gestão, ela chegue na escola, e que o professor tenha capacidade de desenvolver ferramentas para que os alunos entendam, não oferecer esse conceito como um conceito pronto e acabado, como se o professor tirasse do bolso e desse para o aluno, está aqui o conceito, agora viva. Não. O professor, o gestor, as secretarias de educação têm que criar os espaços tem que criar os espaços e as condições objetivas para que essa questão possa nascer e ali os indivíduos, os alunos, nós próprios professores possamos aprender, entender e ir incorporando isso no nosso fazer cotidiano. Acho que sem esse movimento, sabe, a gente vai ter dificuldade. Professor Zé Vicente, a conversa está muito gostosa, mas nós vamos ter que chamar um intervalo. Nossa, passou tão rápido que parece que é inacreditável, mas já voltamos com o professor José Vicente de Freitas. Estamos
de volta com o T-Move. Para você que ligou o rádio agora, seja bem-vindo e seja bem-vinda. Você está ouvindo o programa T-Move pela Rádio Universidade 800 AM. Hoje com a presença do professor José Vicente de Freitas. O T-Move é um programa de conversas e troca de ideias através de entrevistas semanais com os nossos convidados. Trataremos sempre assuntos sugeridos pelos parceiros dos temas emergentes. Professor Zé Vicente, o senhor estava falando nessa questão da sustentabilidade, né? E da questão da importância de cada um fazer a sua parte. Concordas? E eu fico pensando assim, que às vezes a gente se atenta tanto a teorias, tantos a discursos, e não separa o lixo em casa, não, consome horrores de coisa, que eu acredito que o consumismo desenfreado está terminando com o planeta. Então, eu acredito que as grandes mudanças, elas precisam começar pelo individual, né? Por mim. Uhum. Concordo plenamente, Maria Aparecida. Eu usaria esse termo, vou dizer a mesma coisa que você disse, usando um outro conceito que eu gosto muito. Eu acredito que toda revolução, antes de toda mudança e transformação, antes de mais nada, ela é molecular. Uhum. Eu tenho que fazer com que ela aconteça primeiro em mim, para que depois, sabe, eu possa contagiar o outro, eu possa compartilhar com o outro, né, a minha ação, o meu entendimento. E se o meu entendimento ele não é plenamente claro, objetivo, construir com outras maneiras, outras possibilidades. Então, acredito que toda e qualquer transformação, ela começa por aí, ela é molecular, e a gente tem que, de alguma forma, eu vou usar uma metáfora aqui também. Uhum. É metáfora. Eu estou Adoro. chamando que eu gosto muito, que é o seguinte, eu acho que a mudança plena e a transformação plena vai depender da nossa capacidade de voltar a rezar juntos. E é uma metáfora, tá? Não estou falando de religião aqui, não. Respeito tudo e todo mundo, inclusive tenho a minha também, mas é uma metáfora. Da onde saiu essa ideia? Saiu desse autor que eu mencionei lá atrás, que é o Martin Buber, que ele também, como nós, Maria Aparecida, claro que nós fazemos esse movimento, nós olhamos para o nosso tempo, para o nosso mundo, a gente vê aquela dificuldade de entendimento, a gente vê aqueles enfrentamentos, aquelas disputas, os nós contra eles, essas questões todas que nos separam. Assim como a gente olha para o nosso mundo no presente, o Martin Buber também olhava para o seu mundo, né? E ele perguntava, nossa, quando que surgiu isso, né? Em que momento que a gente se separou tanto? E aí ele criou uma metáfora muito bacana que eu gosto de usar, eu acho que é oportuno aqui, que ele dizia o seguinte, olha, lá no nosso passado, lá os nossos ancestrais, quando eles se reuniam, como eles dependiam muito um dos outros para sobreviver, para caçar, para água, etc. e tal, no final do dia, eles se encontravam no centro da comunidade, né, das suas aldeias, etc. e tal, sentavam em torno do fogo, né, no centro da aldeia, formavam um círculo, e ali eles conversavam, contavam as histórias, falavam dos seus ancestrais, né, pela via oral, pela tradição oral, etc. e tal, e também rezavam. Para quem? Para os seus deuses. Uhum. E rezavam pedindo o quê? Bom, pediam que a caça fosse boa, pediam que as mulheres tivessem fertilidade, pediam que eles tivessem força para enfrentar um outro grupo inimigo, pediam várias coisas. E essa reza, esse pedido era coletivo. Todo mundo sabia o que se pedia. Uhum. Conforme a gente foi se desenvolvendo, conforme a gente foi gerando outras formas de estar no mundo, né, esse hábito se perdeu, nós fomos nos individualizando. Então, cada um no seu quadrado, cada um na sua tenda, na sua cabana, no seu lugar.
Só que nós continuamos rezando. Nós continuamos rezando, só que a reza não era mais coletiva, era individual. E como a reza era individual, os pedidos também eram individuais. E os deuses enlouqueceram. Eu vou atender, finalmente, eu vou atender a quem? Perfeito. Claro, é uma grande metáfora. Então, acho que essa é a capacidade que nós temos que voltar a desenvolver, sabe? Ter um grande projeto, na verdade, que com valores e com princípios que façam com que a gente desenvolva o esforço na mesma direção, no mesmo sentido, porque aí, Maria Aparecida, a gente ganha em potência de ação. Aí vai ser muito mais prático a gente conquistar, né, aquilo que nós queremos, né? E acho que muito dessa conquista hoje é o que está na minha cabeça hoje, tá? Muito dessa conquista, e não é uma ideia nova também, eu só compartilho dela. Muito dessa conquista tem a ver, e nós temos a capacidade, por exemplo, de usar a tecnologia para colocar a tecnologia no nosso lugar para trabalhar um pouco e dar um pouco de folga para a gente, para que sobre um pouco mais de tempo. Para quê? Bom, para que a gente possa celebrar juntos, para que a gente possa cantar juntos, para que a gente possa estar juntos, para que a gente possa fazer juntos, entende? Ou seja, essa perspectiva e que não nos coloque permanentemente numa condição de enfrentamento, numa condição de competição, né? Tu sabe que algumas tribos indígenas têm a prática também do futebol, né? Isso é muito interessante. Isso eu aprendi com alguns antropólogos, assim, né? E eles assimilaram a prática do futebol, e lá na aldeia eles têm a mesma marcação do campo, as duas traves, etc. Os dois times, e os outros times vão jogar. E também acontece em algum momento o gol. Só que quando acontece o gol, não é uma torcida que comemora. As duas torcidas comemoram porque o gol só é o motivo para a celebração. E o esporte é o motivo para estar juntos, né? É um pouco disso que me parece. A ideia da colaboração, né? Do agir junto. Eu gosto muito da ideia da pedagogia da colaboração, sabe? Eu não sou um especialista nisso, mas essa metáfora traz um pouco essa ideia, né? Pedagogia da colaboração. Acho que está nos falando, nós estamos muito na disputa, muito no nós contra eles, e a gente esquece que nós estamos no mesmo planeta, estamos na mesma casa, e que se nós não fizermos alguma coisa urgentemente, a gente corre um risco tremendo. Sabe por quê, Maria Aparecida? Lá atrás, há 30 anos, 40 anos, quando a gente falava em crise socioambiental, a gente falava em contaminação dos corpos hídricos, derrubada de florestas, perda de biodiversidade, a gente falava em contaminação dos nossos corpos d'água, a gente falava em desertificação de certas áreas, como nós temos, inclusive, aqui no Rio Grande do Sul, né? E a gente ia olhando, ia convivendo, né? Mas hoje a gente percebe que a questão é muito mais complexa, e a nossa capacidade de resolver é mais complexa também. A face mais perversa da crise socioambiental contemporânea são as mudanças ambientais globais, são as mudanças climáticas, porque indistintamente ela afeta a todos nós, apesar de nem todos terem as mesmas condições de fazer o enfrentamento, né? A gente sabe que as sociedades, os grupos mais vulneráveis têm menor condição de fazer esse enfrentamento, quem tem mais condições enfrenta um pouco melhor, mas a crise está batendo literalmente na nossa porta. E o que a gente faz com ela? Ela tem esse potencial de mudar completamente, né, a cara do nosso planeta, as condições de sobrevivência do nosso planeta. Ou a gente desenvolve esses mecanismos, ou a gente vai ser atropelado por elas. Eu vou te dar um exemplo. Se nós estivéssemos tendo essa conversa o ano passado, em meados do ano passado, nós vimos falar da crise hídrica na região sudeste, né? Na região sudeste, São Paulo, Minas Gerais, porque foi muito forte por uns 2 anos a crise hídrica naquela região. As barragens desceram, pouca chuva, etc. e tal. Beleza. Mas agora, nesse exato momento, final de 2022, início de 2023, nós aqui no Rio Grande do Sul estamos vivendo essa crise hídrica. Nós pegamos aí toda essa região
da metade sul, que é a região que eu vivencio mais cotidianamente. Começamos lá em Quaraí, Uruguaiana, Santana do Livramento, descer para Dom Pedrito, Bagé, Ulha Negra, Candiota, Pedras Altas, Pinheiro Machado, Pelotas, até que está todo mundo com falta de água. Uhum. Cidades que vivem de poço artesiano que está seco nesse momento. O Ulha Negra e Bagé estão com racionamento de água. Bagé Mas é sempre houve, histórico, né? mas sempre houve falta de água em Bagé. Tudo bem, só que agora esse processo está intensificado. Além de nós não termos, é histórico, além de nós não termos resolvido isso de outra maneira, esse processo se intensificou. E é muita gente. Dependendo disso, o que a gente faz? Ou a gente cria essas possibilidades, ou a gente vai ser atropelado por esse processo. Então, esta ideia de que nós precisamos urgentemente, né, junto com os sistemas de ensino, com os gestores, né, com os professores e com a comunidade, nós precisamos ter estratégias e mecanismos para desenvolver essas novas habilidades, esses novos comportamentos, essas novas atitudes, esses novos valores que vão nos ajudar a construir esse outro mundo que a gente precisa. E que mundo é esse? Eu resumiria numa frase. Uma frase, porque essa é uma pergunta também. Toda vez que a gente fala em mudança e transformação, né, a questão é mudar e transformar para onde? Para que situação? Para que lugar? Eu uso uma frase que também não é minha, eu também incorporei. Eu gosto muito e eu estou reinventando ela, no sentido de trazer para ela alguns significados meus, né? Esse outro mundo significa nós temos a capacidade de construir uma sociedade de direitos, e que, ao mesmo tempo, seja ambientalmente justa e sustentável. Um pouco essa concepção mais geral que me guia, sabe? Que me guia. Uma sociedade, sermos capazes de construirmos essa sociedade que seja de direitos, ambientalmente justa e sustentável. Eu acho, inclusive, que nós... Olha, eu estou falando, e os meus amigos da ciência da educação, os pedagogos, me perdoem que eu vou falar de um conceito que não me pertence na origem, mas eu acho que é uma boa provocação, né? Nós precisamos pensar num conceito de pedagogia que, naturalmente, ele já seja inclusivo, ele já trabalhe com direitos humanos, ele já trabalhe com a inclusão, ele sabe... Porque aí o que nós fazemos? Nós vamos criando diretrizes curriculares para cada um desses temas. Então, acho que é uma questão boa, sabe, para o nosso tempo. A gente pensar um pouco mais sobre isso, né? Desculpa. Nessa questão da pedagogia, eu fico pensando assim, ó, de tudo que tu falaste, a questão dessa visão que a gente tem da sociedade, que a competição é algo natural, que é normal competir, e a gente está sempre vendo o outro como um adversário. Eu acredito que a competição ela não é sadia e na escola ela jamais deveria acontecer. E ainda mais em escolas de educação infantil e ensino das séries iniciais. Às vezes esses quadros de melhor alunos, as próprias gincanas, o que acontece? A gente está ensinando que é normal competir, que é normal ser melhor do que o outro. Isso vai gerando uma sociedade cada vez mais competitiva. Daí a gente acha que o problema da seca não é nosso, essa é lá do Nordeste. Bagé é longe daqui, é problema deles, eles não resolveram. E a gente continua percebendo as coisas só no nosso mundinho e tudo que a gente faz tem consequência macro, né? E que as mudanças elas são individuais. Então eu acredito muito nessa questão de repensar a questão da pedagogia e repensar nessas questões práticas simples, né? Pequenos passos, pequenas mudanças que elas vão ter resultados a longo prazo. E a gente tem que começar a pensar a longo prazo, porque tudo é pensado, né, como para hoje. Não, tem coisas que são a longo prazo e a gente tem que dar um passinho de cada vez.
Ah, é verdade. Eu acho que nós temos que reaprender algumas coisas, sabe, Maria Aparecida? Eu acho que as pequenas atitudes, os pequenos comportamentos, eles fazem uma diferença gigantesca e, às vezes, no bem-estar do outro, né? No bem-estar do outro. Vou te dar um exemplo, vou sair da educação, agora vou para a questão social, já que tu falou em sustentabilidade também na área social, né? O fato de, às vezes, você conseguir dar um simples bom dia, dar um abraço, dar um aperto de mão, perguntar como é que a pessoa vai, nossa, para ela já faz uma diferença gigante e ela já vai estar numa condição diferente de trabalho contigo. Tu vai abrir uma porta para que ela possa colocar o seu melhor potencial em exercício a favor da, da escola, dos espaços coletivos, dos espaços que ela ocupa, sabe? Então, acho que essas mudanças são importantes. E tem uma que eu defendo cada vez mais com radicalidade, a boa radicalidade, não aquela radicalidade no sentido de eliminação do outro, né? Que ela é de cunho institucional, né? E eu estou falando por mim, tá? Assim, estou falando por mim pela minha experiência. Eu acho que cada vez mais nós que somos da universidade, que somos professores, que dedicamos uma vida inteira a se qualificar, a fazer especialização, mestrado, doutorado, escrever, nós temos um compromisso muito grande de cada vez mais de nos aproximarmos dos problemas concretos do território no qual nós estamos. Se o sistema de ensino naquele território tem problema, vamos lá. Concordo. Se a segurança tem problema, vamos lá. Se a infraestrutura tem problema, vamos lá. Eu acho que esse compromisso de nós estarmos umbilicalmente atrelados ao fazer do território onde nós estamos, ganha um sentido muito grande. Eu defendo muito isso. Não estou dizendo que a universidade não faz. Eu estou dizendo que isso deveria ser um sentido pleno da nossa capacidade. Nós devemos colocar em plenitude, né, a nossa capacidade intelectual de trabalho a serviço de resolver essas questões que estão aqui no nosso território. Sabe? Não abrir mão disso. Isso, para mim, é fundamental, sabe? Temos essa capacidade de olhar para aquela escola, de ajudar aquele professor, de não só fazer formação, mas estar com aquele professor, entender aquela comunidade. Acho que nós precisamos fazer isso, sabe? Precisamos fazer isso. E na educação em particular, eu defendo um outro princípio. Eu acho que por algum momento, em algum tempo, tá? Nós fizemos uma coisa que eu acho que não é muito boa. Nós separamos muito, segregamos assim, e colocamos de um lado, colocamos dentro de um quadrado o que era ensino não formal e informal. Está lá. É tudo que acontece fora da escola. E colocamos no outro quadrado que é ensino formal. Está aqui. É feito pelos sistemas de ensino. E no meio, um fosso. Ok? Eu acho que a gente só perdeu com essa postura. Não estou dizendo que foi... ainda acontece. Eu acho que se nós aproximarmos essas duas formas de saberes, a gente ganha muito. A gente ganha, inclusive, na possibilidade de poder abrir a escola para aquele cara que é pescador, que consegue prever o tempo sem saber modelos meteorológicos, sem trabalhar com modelagem. Perfeito. Cara, sabe? Então, isso nós precisamos resgatar. Porque senão a gente coloca só e exclusivamente na mão do professor a responsabilidade dele transformar o mundo inteiro. E não é assim. A responsabilidade é de todos nós, juntos, articulados e combinados numa ação, sabe? Então, eu acho que a gente pode resgatar isso. Caramba, olha só, Aparecido, é na universidade que está a nossa melhor capacidade intelectual, né? São os doutores, somos nós, né? Doutores, somos nós que escrevemos, somos nós. E por que essa capacidade não pode voltar para o meu território? Eu olho muito para a minha região aqui, eu penso nisso. Concordo. Tento fazer algo que... A gente tem que colocar os nossos dois pés lá no barro e estar junto, porque aí acho que até a forma de nós encarar. Por favor, eu não estou limitando aqui, nem estou propondo uma limitação do campo da pesquisa, né? Mas as nossas pesquisas vão ter, sabe? É uma pesquisa que está muito voltada, porque aí resolvendo aquele problema local, isso pode servir até como referência um outro sistema de ensino, pode gerar outros movimentos.
é o que eu chamo de círculo virtuoso, sabe? O círculo virtuoso. Eu acredito nisso. É difícil? Vai, é difícil pra caramba. Às vezes a gente até tem dificuldade, mas eu acho que vai chegar num ponto que nós não vamos ter muita outra saída, sabe? Não vamos ter. Se nós pensarmos que nós somos capazes de resolver tantos problemas ambientais, eu estou falando muito de ambiental porque é muito a minha área hoje, né? Os problemas da educação. Sozinhos, a gente está equivocado, né? Se a gente não criar essa grande, vou chamar de frente, né? Única e forte aqui, a gente vai ter muita dificuldade. Com certeza, concordo plenamente contigo. Zé Vicente, nós estamos assim, ó, nos encaminhando para o final. Infelizmente, eu queria realmente muito mais horas conversando contigo, mas eu queria saber assim, ó, tu foste coordenador geral de educação ambiental no Ministério da Educação, no governo da Dilma Rousseff. Agora nós estamos, né, com novamente o Lula voltando para o governo, novamente a Marina Silva, que é um grande nome na educação ambiental, voltando ao Ministério do Meio Ambiente. Quais são as suas expectativas? São boas. Eu fui gerente de projetos da área de educação ambiental no Ministério do Meio Ambiente por 10 anos. Depois eu fui coordenador geral de educação no MEC por mais um X de anos lá, né? E foram experiências interessantes, porque eu fui como servidor, né, requisitado, e que me ajudou a ter uma dimensão diferente das políticas públicas, né? E naquele momento, se trabalhava muito com 4 premissas que elas foram esquecidas, né? Tanto no Ministério do Meio Ambiente quanto no Ministério da Educação, se trabalhava com a premissa de que as políticas ambientais, e entre elas a educação ambiental, tinha que trabalhar com o conceito de desenvolvimento sustentável, tinha que trabalhar com o conceito de transversalidade, tinha que trabalhar com o conceito de descentralização e tinha que trabalhar com o conceito de controle e participação social. Que essa ideia de controle e participação social é uma bandeira de esquerda, não está lá na nossa Constituição. É claro que tem determinadas agremiações partidárias que puxam mais ou menos isso. Eu acho fundamental, né? A sociedade está contribuindo e participando, inclusive na escola. A gente tem que criar mecanismos para abrir mais a porta das escolas para participação. A gente só precisa reinventar esses mecanismos de participação e torná-los mais fortes. A minha perspectiva é que, primeiro, os colegas que vão assumir daqui para frente esses espaços, eles entendam que o contexto e o momento histórico é outro. Isso é muito importante. É muito importante, porque a gente tem que olhar para o presente e para frente. A gente tem que pensar que sociedade a gente quer construir juntos daqui para frente. Então, é importante, para que a gente não tente reproduzir exatamente as mesmas experiências, que tem muito sentido num determinado contexto. Sim. Teve lá muito sentido em determinado contexto. Então, a minha esperança é que a educação ambiental, em particular, consiga sair desse esquecimento, né, desses últimos anos, que realmente Sim. foi esquecida tanto em termos de programas, iniciativas, ações, quanto em termos de recursos, né? E que ela tenha propostas novas que sejam antenadas com o nosso tempo. E que sejam ações que elas não se resumam a um ministério, a outro. Né? Nós temos que ter essa capacidade de entender que são movimentos que a gente tem que implementar em todas as dimensões de governo, né? Da saúde ao setor de transporte, da integração ao sistema aquaviário, né? Para que a gente possa ter essa política mais espraiada, porque é só esse processo de espraiamento, de enraizamento, que vai nos dar a capacidade de agirmos juntos e ganharmos potência. Então, quem estiver lá à frente, né, e certamente terão, né, estão sendo cogitados nomes muito bacanas, assim, que tem essa capacidade, principalmente, tem uma outra coisa que eu acho importante, de aproximar as partes que estão separadas, as partes que estão apartadas.
E para isso a gente tem que exercer muito a nossa capacidade de tolerância, né? Exercemos muito a nossa capacidade de entendimento do que é democracia. A democracia não significa que é você esquecer alguns, é você trazer todo mundo junto, construir na diferença. Não é uma tarefa fácil, mas eu acho que quem está assumindo essas posições tem que entender que o que vai colocar na rua como política é para um país que é um verdadeiro continente, e entender que os homens e as mulheres que estão lá no bioma amazônico, dando calor àquele bioma, têm determinadas necessidades e exigências que estão diferentes das nossas que estamos aqui no Sul. Então, temos que ter uma política que ela alcance a totalidade do território, mas que ela respeite também a diferença daquilo que nós somos em termos culturais, econômicos. E tenho muito essa esperança. Com que intenção? De que a gente possa conseguir finalmente dar sentido a essa ideia de que nós somos inteligentes, capazes o suficientes para gerar realmente, não na narrativa, não no texto, não só na gramática, mas que nós somos capazes de viver no dia a dia uma outra forma de ser e de estar no mundo, que seja pautado pela ideia de uma sociedade de direitos, ambientalmente justa e sustentável. É isso que eu espero. Nossa, professor José Vicente, que motivação, que fala de esperança tu nos deste. Realmente, assim, eu estou muito honrada, muito feliz de ter conversado contigo. Quero te agradecer muitíssimo pela disponibilidade, por estar aqui conosco. E realmente, eu queria ter mais tempo. Só que o nosso tempo está acabando. Muito obrigado, me senti honrado pelo convite, né, de ter esse espaço aqui. Se um pouco dessas ideias fizerem algum sentido para vocês, acolham. Se não fizerem, trabalhem com outras ideias, né? Mas que isso tudo possa somar. A gente vai somando para a gente caminhar para um outro lugar. Muito obrigado pela oportunidade, Maria Aparecida. Eu que te agradeço muitíssimo por estar aqui conosco. O nosso programa conta com a produção da comunicadora social Luísa Peixoto e da diretora da CTL, Ziane Miller. Trabalhos técnicos de Giano Al e direção de rádio de Jonathan Ferreira. Você pode ouvir novamente essa e as outras edições do nosso programa no YouTube. Acesse lá, youtube.com/capacitação digital UFSM. Se inscreva no nosso canal, curta e compartilhe. Nós estaremos de volta na próxima semana falando sobre os temas emergentes em movimento, aqui pelos estúdios da Rádio Universidade 800 AM. Obrigada pela sua audiência. Até semana que vem.